Capítulo 16. Interesses geoestratégicos dos Estados Unidos na Ucrânia. Reservas e dutos de gás e óleo. Adesão à União Europeia e alargamento da OTAN. Ucrânia e Síria, chaves da Rússia no Mediterrâneo. Senadores John McCain e Christopher Murphy, agitadores em Kiev. A queda do presidente Yanukovych. A ascensão de Arseniy Yatsenyuk e do setor de direita. O poder de Victoria Nuland. Foda-se a União Europeia. Os objetivos geoestratégicos dos Estados Unidos/OTAN, consubstanciados, inter alia, na pretensão de assenhorear-se do completo domínio das reservas e dos corredores de gás e óleo, tanto na Eurásia como no Oriente Médio e África do Norte, compunham o trasfondo da contenda na Ucrânia, assim como da guerra na Síria. O governo do presidente George W. Bush, desde pelo menos 2005, estivera a fomentar financeiramente a oposição e, em 2007, aprovou a concessão de fundos e apoio logístico à Frente Síria de Salvação Nacional e à Irmandade Muçulmana pela Arábia Saudita. Também mediante um finding, o presidente George W. Bush autorizou a CIA a realizar covert actions, ações cobertas, para enfraquecer e derrubar o regime de Bashar al-Assad. A razão, inter alia, consistia no fato de que a Síria não aceitou a proposta do Catar para a construção de um gasoduto através do seu território, em conexão com o projetado Nabucco, que transportaria a produção de gás do Mar Cáspio, Azerbaijão, Turcomenistão e Cazaquistão até o Oriente Médio e Europa, desviando da Rússia o suprimento de 160 BCM por ano. Outro sim, na Ucrânia. Fortes interesses econômicos, conluiados com os objetivos geoestratégicos dos Estados Unidos, nutriam um movimento contra o presidente Yanukovych, dada a perspectiva de obter maiores lucros na agricultura e na exploração das reservas tecnicamente recuperáveis de gás de xisto, do qual a Ucrânia, de acordo com as estimativas da US Energy Information Administration, em 2013, possuía 128 trilhões de pés cúbicos, a quarta maior da Europa, apenas abaixo da Rússia, com 285, Polônia, 148 e França, 137 TCF, ademais de 0,2 bilhão de barris de óleo nos campos de gás de xisto localizados no óleo betuminoso do Dnieper, na bacia do Donetsk, ao leste do país. As principais áreas onde as reservas se localizavam estavam em Oleska, oeste da Ucrânia, entre Lviv e a bacia de Lublin, e eram estimadas em 1,47 trilhão de metros cúbicos, e em Yuzivska, ao leste, em Dnieper, entre Kharkov e as regiões da bacia do Donetsk, nas quais o depósito estimado era da ordem de 2,15 trilhões de metros cúbicos de gás xisto, ou mais de 4 trilhões de pés cúbicos. A exploração do gás de xisto, na percepção de setores políticos de Kiev, seria uma alternativa para retirar o país da esfera de dependência econômica da Rússia, Irã e Catar, países onde se concentrava a metade das maiores reservas mundiais de gás natural do mundo. E havia muito tempo, as companhias petrolíferas dos Estados Unidos, bem como da União Europeia, mostravam-se interessadas na sua exploração, de modo que pudessem conquistar os mercados da Ucrânia ocupados pela Rússia, bem como da Polônia, Bulgária, França,
República Tcheca, Hungria e outros países da Europa. Em maio de 2012, a companhia anglo-holandesa Royal Dutch Shell venceu a concorrência. E em 24 de janeiro de 2013, não obstante os protestos da população de Donbas, firmou acordo com a Nadra Yuzivska, empresa da Ucrânia, para a exploração das reservas de Yuzivsky, uma área de aproximadamente 8.000 km² entre as cidades de Kharkov e Donetsk, ao leste da Ucrânia, com mais de 1,5 trilhão de metros cúbicos de gás de xisto. Por meio de outro contrato, firmado em setembro de 2013, a Royal Dutch Shell recebeu a mais ampla permissão para realizar investimentos e a extração do gás de xisto das reservas de Dnepropetrovsk/Donetsk, na área de Burisma, da Ucrânia. Outro sim, a Nadra Yuzivska, da Ucrânia, assinou com a Chevron, em 5 de novembro de 2013, um acordo de $10 bilhões para o desenvolvimento, em 50 anos, da produção de óleo e gás na região de Oleska, a oeste, e estava perto de alcançar outro acordo com a ExxonMobil e Royal Dutch Shell, que deveriam investir $735 milhões na produção de gás de xisto no sudoeste da Crimeia, na área de Skifska. Além de tais contratos, o governo da Ucrânia ainda fez um acordo, em 27 de novembro, com um consórcio de investidores liderado pela companhia italiana Eni, para o desenvolvimento da produção não convencional de hidrocarbonetos no Mar Negro. A eleição de Viktor Yanukovych para a presidência da Ucrânia em 2010 foi considerada em Washington derrota da Revolução Laranja, e os preparativos para desestabilizar seu governo, tudo indica, começaram muito antes de que ele suspendesse a celebração do Acordo de Livre Comércio com a União Europeia. A despeito da celebração dos contratos com a Royal Dutch Shell, Chevron e a ExxonMobil, havia temor em Washington de que Yanukovych levasse a Ucrânia a aderir à União Econômica Eurasiana que o presidente Vladimir Putin estava a moldar com a Bielorrússia e com o Cazaquistão, e que as jazidas de gás de xisto a explorar na Ucrânia e outras de gás natural e petróleo na Crimeia e no litoral do Mar Negro pendessem por fim para o controle da Rússia, cuja companhia, a Gazprom, controlava cerca de 1/5 das reservas de gás existentes no mundo. E não era de surpreender que a Chevron e a Royal Dutch Shell estivessem, direta ou indiretamente, a financiar as ONGs atuantes na Praça Maidan. Ambas as companhias já haviam sido acusadas pelo Center for Constitutional Rights, CCR, Earth Rights International, ERI, e outras entidades de direitos humanos de recrutar soldados e suprir de recursos as Forças Armadas da Nigéria envolvidas em abusos dos direitos humanos e massacres na região de Ogoni, ao sul do país, onde pretendiam construir um oleoduto. A derrubada do governo Viktor Yanukovych tornava-se fundamental para os objetivos estratégicos dos Estados Unidos, entre os quais, máximo, impedir que a Rússia recuperasse a influência na Ucrânia e reestabelecesse seu imperial status na Eurásia, conforme a percepção de Zbigniew Brzezinski. O acordo da Ucrânia com a União Europeia, portanto, encapava vários e complexos objetivos, não apenas econômicos e comerciais. Sub omni lapide scorpio dormi. Embaixo de toda pedra dorme um escorpião. Com efeito, sobre a cobertura do livre comércio, o acordo comprometia a Ucrânia a estabelecer gradual convergência gradual, com a Defense Policy
e European Defence Agency, Agência de Defesa da Europa, CSDP, o que significava colocar indiretamente a Ucrânia dentro da estrutura militar da OTAN e abrir as portas para a instalação de bases militares e o estacionamento de tropas no seu território, fronteira da Rússia. Essa iniciativa se equiparava à instalação pela União Soviética de plataformas de mísseis em Cuba em 1962, que provocara a reação dos Estados Unidos, levando a Guerra Fria ao clímax. Os Estados Unidos já haviam incorporado a OTAN e estendido sua máquina de guerra e de submissão da Europa aos estados bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. E se a expandisse até a Ucrânia, suas forças militares chegariam a cerca de 1.600 quilômetros de São Petersburgo e apenas 480 quilômetros de Moscou. A adesão à União Europeia a possibilitar o avanço da OTAN até a Ucrânia tenderia destarte a romper todo o equilíbrio geopolítico da Eurásia, uma vasta região terrestre e fluvial, até o Oriente Médio, que abrangia os estreitos de Bósforo e Dardanelos, deveras valiosos para as comunicações do Mar Negro e de importantes zonas energéticas, gás e petróleo, com o Mar Mediterrâneo, cujo controle e completo domínio os Estados Unidos aspiravam a conquistar. O presidente Vladimir Putin sempre se manifestou disposto a não tolerar que a OTAN estendesse sua máquina de guerra às fronteiras da Rússia, a ameaçar-lhe a posição estratégica, nem o estacionamento do escudo antimíssil nos territórios da Polônia e da República Tcheca. Por perceber o risco implícito nas iniciativas militares dos Estados Unidos e das demais potências ocidentais, visando a assumir o total controle do Mediterrâneo e eliminar a influência da Rússia e da China no Oriente Médio e no Maghreb, bem como isolar politicamente o Irã, o presidente Putin restaurou a frota russa no Atlântico e expandiu a frota em Sevastopol, que passou a contar, a partir de 2012, com 11 vasos de guerra: Alexander Chevalin, Almirante Nevelskoy, Perez, Novocherkassk, Minsk, Nikolai Filchenkov, ademais de um grande navio antissubmarino, Almirante Panteleiev, um navio de escolta, Neutrashim, um navio de patrulha, Smetliv, e um cruzador antimísseis, Moskva. Daí a ampliação do porto de Latáquia e da base naval de Tartus, na Síria, para revigorar a presença da Rússia no Mediterrâneo, o que não convinha aos Estados Unidos e à OTAN, sobremodo a Israel e à Turquia, dado restringir bastante sua margem de manobra na região. E o presidente Barack Obama ainda mais perseverou na sustentação dos jihadistas islâmicos contra o regime de Bashar al-Assad, em virtude do acordo de 90 milhões de dólares assinado com a Rússia em 25 de dezembro de 2013, concedendo à companhia Soyuz Neftegaz o direito de exploração e produção de petróleo por 25 anos em 2.190 km² do Bloco 2, na zona econômica exclusiva da Síria, entre as cidades de Tartus e Banias. Os objetivos geoestratégicos dos Estados Unidos, inter alia, consistia, portanto, no estabelecimento de governos submissos em Damasco e Kiev, a fim de remover as bases russas na Síria e em Sevastopol, no Mar Negro, que se interligavam e asseguravam à Rússia o acesso às águas quentes do Mediterrâneo e ao Oceano Atlântico. Assim, logo em 5 de dezembro de 2013, menos de 15 dias após o início das manifestações contra a suspensão do acordo com a União Europeia, 2 senadores dos Estados Unidos, John McCain, do Partido Republicano, e Christopher Murphy, do Partido Democrata,
estavam à frente dos protestos na Maidan Nezalenost, gritando como vulgares agitadores: America will stand with Ukraine! E Ukraine will make Europe better, and Europe will make Ukraine better! Estados Unidos vai ficar do lado da Ucrânia, e Ucrânia vai fazer a Europa melhor, e a Europa vai fazer a Ucrânia melhor. A aberta participação do senador John McCain, juntamente com o senador Christopher Murphy, nos protestos da Praça Maidan, constituiu não somente ultrajante intromissão nos assuntos internos da Ucrânia, como evidenciou os objetivos geoestratégicos dos Estados Unidos por trás das negociações sobre o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia. John McCain, famoso warmonger e lobista, estava, como sempre, a defender os interesses dos International Arms Dealers, comerciantes internacionais de armas, oil sheiks and angry Ukrainians, sheiks do petróleo e ucranianos descontentes, com os quais comparecera à 50ª Conferência de Segurança em Munique, Alemanha, 31 de janeiro de 2014 a 2 de fevereiro de 2014. John McCain sempre esteve a serviço dos interesses da indústria bélica e das companhias petrolíferas, entre as quais a Chevron, cujos executivos e empregados lhe haviam doado um montante líquido de $700 mil de 1989 a 2006, ano que ele ainda levantou no mínimo $305.277, e em poucos meses de 2008 recebeu cerca de $1,7 milhão para sua campanha eleitoral. E desde 1989, sob o manto do International Republican Institute, IRI, a ONG que ele internacionalmente dirigia, operava na Ucrânia. Os senadores John McCain e Christopher Murphy atuaram na Praça Maidan, de certo em conexão com o Departamento de Estado, de onde a secretária assistente de Estado, Victoria Nuland, titoreava as manifestações para subverter o regime na Ucrânia. Em 4 de fevereiro de 2014, 2 dias antes de ir à Ucrânia, ela já havia elegido quem devia governar o país após a queda do presidente Yanukovych, como evidenciou a conversa com o embaixador dos Estados Unidos em Kiev, Geoffrey Piat, interceptada provavelmente por algum hacker do Serviço de Inteligência SVR-RF ou qualquer outra agência da Rússia, e posta a circular no YouTube com o título de Maidan's Puppets. A avaliar a estratégia e qual a figura da oposição melhor para ocupar o governo da Ucrânia após a queda do presidente Yanukovych, Victoria Nuland descartou os nomes de Oleg Tyahnybok, líder extremista de Svoboda, e do campeão de boxe Vitaly V. Klitschko, fundador da Aliança Democrática Ucraniana, Udar, e candidato de Angela Merkel, chefe do governo da Alemanha. Alegou que não tinham capacidade e experiência para a função e apontou o nome do banqueiro Arseniy Yatsenyuk, usando carinhosamente o diminutivo. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, what he needs is Klitsch and Tyahnybok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, Eu acho que Yates é o cara que tem a experiência econômica, a experiência de governança. Ele é o que ele precisa são Klitsch e Tyahnybok do lado de fora. E ele precisa conversar com eles 4 vezes por semana. Irritada, demonstrou então descontentamento com a vacilação da União Europeia vis-à-vis da Ucrânia, devido às suas relações com a Rússia, e exclamou: And, fuck the EU. Fuck the EU. A União Europeia não importava. Os Estados Unidos atuariam unilateralmente.
A porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, reconheceu que a gravação da conversa, vazada no YouTube, era autêntica e disse que Victoria Nuland havia pedido desculpas às autoridades da União Europeia. Mas a linguagem obscena e agressiva, de baixo calão por ela usada, a ninguém podia surpreender. Victoria Nuland apenas expressou o que sempre pensaram autoridades de Washington, o desprezo que sentiam com respeito não somente à União Europeia, mas também ao resto do mundo. Assim, em 5 semanas, depois da suspensão do acordo com a União Europeia, Victoria Nuland viajou a Kiev pelo menos 2 vezes, e quando lá esteve, entre 6 e 12 de dezembro, foi recebida pelo presidente Yanukovych, a quem deu de fato ordens, como se a Ucrânia fosse colônia dos Estados Unidos, no sentido de que ele imediatamente se dobrasse para superar a crise e voltasse às negociações com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. That was going to require immediate steps. Isso exigiria medidas imediatas para reduzir a situação de segurança e medidas políticas imediatas para acabar com a crise e colocar a Ucrânia de volta em uma conversa com a Europa e o Fundo Monetário Internacional. Durante sua estada em Kiev, acompanhada por Catherine Ashton, alta representante da União Europeia para os assuntos estrangeiros e política de seguranças, Victoria Nuland também se encontrou com os gestores dos protestos, entre os quais Oleg Tyahnybok, líder do Svoboda, Partido da Liberdade, da extrema-direita nacionalista, e Arseniy Yatsenyuk, do Partido da Pátria, e andou na Praça Maidan juntamente com o embaixador Geoffrey Piat a distribuir sanduíches para os manifestantes como símbolo de simpatia pela horrible situation em que, segundo alegou, Yanukovych os havia colocado. Abre aspas, putting them against each other, fecha aspas, colocando todos contra todos. Entre mentes, em Washington, o secretário de Estado John Kerry declarou que os Estados Unidos express disgust with the decision of the Ukrainian authorities to meet the peaceful protest in Maidan Square with riot police. Os Estados Unidos expressa repugnância com a decisão das autoridades ucranianas de enfrentar o protesto pacífico na Praça Maidan de Kiev com a polícia de choque, escavadeiras e cacetetes, em vez de respeitar os direitos democráticos e a dignidade humana. Essa resposta não é aceitável nem beneficia a democracia. John Kerry, impúdico, esquecia que o presidente Yanukovych havia sido democraticamente eleito e que, se as forças policiais do governo estavam a reprimir as demonstrações, comportavam-se da mesma forma que nos Estados Unidos e em qualquer outro país na mesma situação. Todavia, embora aderissem às demonstrações milhares de pessoas revoltadas contra a estagnação econômica, a pobreza e um regime corrupto, os líderes não eram melhores, nem mais honestos e nem mais capazes do que o presidente Yanukovych. E os manifestantes, na Praça Maidan, não estavam desarmados, nem pacificamente protestavam. Eram ativistas do Svoboda, com clara tendência xenófoba, racista, antissemita e contra a Rússia, levados de Lviv, no leste da Galícia, para Kiev. A eles se adiantavam 500 paramilitares do setor de direita, cujas milícias, militarmente organizadas em companhias e muito bem armadas, patrulhavam as ruas em grupos de combate de 10 pessoas. Alguns usavam capacetes e trajavam fardamento da divisão SS Galícia, Waffen Grenadier Division, der SS, que lutou ao lado dos nazistas alemães contra os soviéticos em 1943 a 45, com um emblema similar à cruz suástica dos nazistas
sob o comando de Dmytro Yarosh. As milícias também eram integradas por grupos de hooligans de futebol e as derriças ainda mais recrudesceram. Em meio a ininterruptas e violentas manifestações, com as milícias de Svoboda e setor de direita portando insígnias neonazistas, à frente de outros ativistas treinados desde 2004 dentro do programa Iraq's US Aid para a chamada Revolução Laranja, atacaram e ocuparam os prédios da administração e todo o distrito do governo em 1º de dezembro de 2013. Outros sim ergueram barricadas com pneus incendiados, destruíram antigos monumentos comunistas e dos trabalhadores que participaram dos levantes de 1918, agrediram jornalistas e arrebentaram suas câmaras fotográficas. Essas milícias ainda invadiram as sedes do Partido Comunista da Ucrânia e hastearam bandeiras neonazistas. Criou-se um ambiente de terror. Uma testemunha residente em Kiev relatou em mensagem particular o que de fato estava a acontecer na Praça Maidan, ressaltando o quanto a mídia manipulava as informações sobre a Ucrânia. Sim, efetivamente aqui está muito quente na rua. A temperatura chegou a 35 graus na semana passada. Eu fui ver as barricadas ontem à noite, na primeira linha, diante dos integrantes da Polícia Militar. É bastante impressionante. Os opositores na rua, que ocupam aquela área, estão armados, muito bem organizados militarmente em companhias. Fazem patrulhas em grupos de combate de 10 pessoas com capacetes e armas. Eu cruzei com 2 sujeitos com uniformes da divisão SS Galician, divisão que combateu com os alemães contra os soviéticos em 1943 a 45. Acho muito engraçado ver os políticos europeus fazendo grandes declarações sobre o Maidan e a democracia, quando praticamente todos esses tipos que enfrentam a polícia nas ruas são fascistas. É uma grande hipocrisia. Os euroatlânticos estão prontos a se aliar com não importa quem, como os islamistas na Síria, desde que isso contribua para enfraquecer a Rússia. Em 20 de fevereiro, Laurent Fabius, Rodoslaw Sikorski e Frank-Walter Steinmeier, ministros dos assuntos estrangeiros da França, Polônia e Alemanha, chegaram a Kiev e tentaram intermediar um acordo entre o presidente Yanukovych e os representantes da oposição, Vitaly Klitschko e Arseniy Yatsenyuk, que previa a formação de um governo de unidade nacional, a convocação de eleições para a presidência e a Verkhovna Rada, em novembro, restauração da Constituição de 2004, suprimindo alguns poderes do presidente. Porém, mal as negociações estavam concluídas, à meia-noite de 20 de fevereiro, Dmytro Yarosh, líder dos neonazistas do setor de direita, anunciou que não aceitaria nenhum entendimento com o presidente Yanukovych e empreenderia decisivas ações para derrubar o governo. As violências recrudesceram ao extremo. Confrontos sangrentos sucederam-se no centro de Kiev, com os policiais de Berkut, Alfa, Ômega, Falk e Titã, unidades especiais do Serviço de Segurança da Ucrânia. Contudo, embora não se pudesse descartar inteiramente nenhuma possibilidade, tudo indicou que outros foram os responsáveis pelo massacre de manifestantes e também de policiais ocorrido em 20 de fevereiro de 2014. Postados nas janelas do Conservatório de Música, atiradores, snipers, alguns provavelmente oriundos de algum país do Báltico e ou do batalhão de Dnipro, formado pelos paramilitares do setor de direita, atiraram contra a multidão. O professor Ivan Katchanovsky, da School of Political Studies and Department of Communication University of Ottawa,
e escreveu após investigar profundamente os acontecimentos da Praça Maidan que, abre aspas, "This violent overthrow constituted an undemocratic change of government." Esta derrubada violenta constituiu uma mudança antidemocrática de governo. E o que se evidenciou foi a aliança dos ativistas da Praça Maidan com a extrema-direita envolvendo-se no massacre dos manifestantes, enquanto nada se pôde provar sobre a participação dos policiais e outras unidades do governo da Ucrânia. O novo governo da Ucrânia, asseverou o professor Ivan Katianovsky, emergiu largamente como resultado da falsificação do massacre e a mídia ucraniana contribuiu, deturpando a morte em massa de manifestantes e policiais. A pesquisa realizada pelo professor Ivan Katianovsky concluiu que "The far-right played a key role in the violent overthrow of the government in Ukraine." A extrema-direita desempenhou um papel fundamental na derrubada violenta do governo da Ucrânia. Tratou-se de provocação com o propósito de responsabilizar o presidente em meio a sangrentos conflitos, a emocionar a opinião pública nacional e internacional, pavimentar o caminho para o golpe de Estado. Em tais circunstâncias, o acordo intermediado pelos ministros para assuntos estrangeiros da França, Polônia e Alemanha abortou. Não interessava à oposição. E a turba ainda mais encrespou. Assim, após ocupar a Central dos Correios e o Comitê do Estado para Rádio e Televisão, ademais de outros órgãos públicos, os grupos de Stormtroopers, com fardas da antiga divisão SS Galizia, os ultranacionalistas de Svoboda e neonazistas do setor de direita, treinados, armados e organizados na Lituânia e na Polônia e levados de Lviv para Kiev, bem como o batalhão Azov, patriotas da Ucrânia e outros grupos fascistas, assomaram e invadiram Verkhovna Rada, sob o comando de Dmytro Yarosh, durante a noite de 21 para 22 de fevereiro. O presidente Yanukovych, a fim de não ser assassinado, conseguiu escapar de Kiev para Kharkov, um dos seus redutos eleitorais, após denunciar o que estava a ocorrer em Kiev como vandalismo, banditismo e un coup d'État. Vandalismo, banditismo e um golpe de Estado. Ele, democraticamente eleito em 2010, foi então derrocado com a colaboração e o suporte dos oligarcas, inclusive do Partido das Regiões, subornados e coartados a aderir ao golpe. The extreme right, although a minority, was a highly... A extrema-direita, embora minoritária, foi uma minoria altamente eficaz. Eles podem desempenhar papéis desproporcionais, precisamente em revoluções ou situações similares, comentou o professor Tariq Cyril Amar, da Universidade de Colômbia, especializado no estudo da Ucrânia. Outro residente de Kiev, cujo nome pediu para não ser revelado, testemunhou, em correspondência reservada, que "Yes, here was armed coup d'État." Sim, houve um golpe de Estado armado feito por terroristas nazistas locais que foi feito sob slogans totalmente falsos de integração na União Europeia, democracia e liberdade. Na verdade, agora há um caos total aqui e terror nazista contra russos e pessoas que falam russo e contra a Igreja Ortodoxa Russa. A autoridade aqui foi capturada por criminosos e bandidos e eles começaram uma campanha suja contra as autoridades anteriores. As anteriores não eram anjos na vida real, é claro, mas em comparação com as atuais, as autoridades anteriores eram anjos do céu. A situação aqui é muito, muito perigosa agora. Kiev está cheia de milhares de gangues armadas, de nazistas locais de diferentes movimentos independentes e de lampens armados, absolutamente loucos e estúpidos. Tá um terror e um banditismo desenfreados em Kiev
em quase todas as regiões da Ucrânia, exceto a Crimeia. Entre mentes, o geopolítico húngaro-americano George Friedman, vinculado ao establishment de Washington, escreveu na revista Stratford Geopolitical Weekly que, abre aspas, "It is not clear what happened in Kiev. There were, of course, many organizations funded by America." Não está claro o que aconteceu em Kiev. Havia, é claro, muitas organizações financiadas por dinheiro americano e europeu que estavam comprometidas com o governo reformista. Mas, posteriormente, em entrevista à publicação russa Kommersant, confirmou que a Rússia estava certa em considerar os eventos que ocorreram em Kiev na madrugada de 21 para 22 de fevereiro de 2014 um coup d'état, um golpe de Estado organizado pelos Estados Unidos. E acrescentou, "It truly was the most blatant coup in history." Foi realmente o golpe mais flagrante da história. De fato, como George Friedman reconheceu, a derrubada do presidente configurou verdadeiramente o mais patente golpe de Estado e permitiu o estabelecimento de um openly pro-Western Ukrainian government, governo ucraniano abertamente a favor do Ocidente, formado pelos mais notórios adeptos do nazifascismo. Yulia Tymoshenko, condenada e presa por fraude e outros ilícitos penais, foi libertada. Stepan A. Bandeira, 1909 a 1959, antissemita e anti-russo, aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial, foi sagrado herói nacional. A secretária assistente de Estado para Assuntos Europeus, Victoria Nuland, o senador John McCain e Paul Gershman, presidente da National Endowment for Democracy, foram efetivamente seus artífices nos padrões formulados pelo professor do Gene Sharp em From Dictatorship to Democracy, da ditadura à democracia, com a intenção de expelir a frota que a Rússia mantinha no Mar Negro havia mais de 230 anos e apropriar-se da base naval de Sevastopol para a OTAN. E as ONGs, em face da permeabilidade das fronteiras nacionais, cada vez mais econômica e politicamente mais porosas, constituíram a ferramenta tática para a penetração e intervenção informal dos Estados Unidos, através de programas como o International Research and Exchange Board, IREX/USAID, Global Undergraduate Exchange Program, Global EUGRAD, na Eurásia e Ásia Central, de modo a consolidar a estabilidade de sua hegemonia sobre todos os continentes como raison d'être, razão de ser. O Bonifrat, a marionete de Victoria Nuland, Arseniy Yatsenyuk, presidente da Open Ukraine Foundation, associada à Chatham House, Centro de Informação e Documentação da OTAN, e ao banco suíço Horizon Capital, autoproclamou-se primeiro-ministro e colocou os nacionalistas extremistas e neonazistas nos postos-chaves do governo. O cargo de presidente interino coube a Alexander Turchinov, íntimo aliado da oligarca Yulia Tymoshenko. O almirante Ihor Yosipovich Tenyuk, alto dirigente do Svoboda, assumiu interinamente o Ministério de Defesa da Ucrânia. Dmytro Yarosh, fundador do setor de direita, passou a exercer a vice-presidência do Conselho de Defesa e Segurança Nacional. E Oleh Yaroslavovich Tyanibok, o líder neonazista do Svoboda, na Verkhovna Rada, inimigo declarado do que chamava de máfia judaico-russa, tornou-se um dos pilares do poder. Tal governo, dirigido pelo primeiro-ministro, o banqueiro Arseniy Yatsenyuk, ilegal, sem legitimidade, oriundo de um putsch, golpe ou tentativa, e logo reconhecido pelo presidente Barack Obama,
foi que então firmou, em 21 de março de 2014, o Association Agreement com a União Europeia. E em 23 de fevereiro, a Verkhovna Rada, parlamento, baniu o russo como a segunda língua oficial da Ucrânia, a provocar indignação e revolta da população russófona do país. Tal decisão haveria de fraturar inevitavelmente a Ucrânia, onde mais de 2/3 da população tinha o russo como idioma nativo, sobretudo na Crimeia e na região de Donbass, Donetsk, Luhansk e outras oblastes ao sul e ao leste. A Rússia teria de respaldá-la.